E nós vamos então, queridos, começar a falar. Enquanto eles estão tentando arrumar ali, eu quero fazer uma pergunta. Você me conhece desde quando? Vocês lembram quando vocês me conheceram? Vocês têm essa lembrança de mim? Como que vocês me conheceram? Ou já perdeu a memória? Já faz tantos anos que perdeu a memória. Vocês têm essa... Assim, eu sei o dia que eu te conheci, que você... Sabe? Por exemplo, eu vou perguntar ali pro casal. Vocês lembram o dia que vocês se conheceram? Pastor Luciano e pastora Rose. Você lembra desse dia? Foi marcante, não foi? Quem paquerou quem primeiro? Pastora Rose paquerou o pastor Luciano. Mas esse dia foi marcante, né? Foi marcante. Então, assim, muitas coisas na nossa vida, muitas histórias das nossas vidas, elas são marcantes, elas nos colocam numa posição que a gente não esquece mais, não é? Não esquece mais. E aí, eu quero compartilhar com você essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E começando, eu quero que você, através das palavras de Jesus começou a dizer algo para nos ensinar a todos nós. E Jesus mesmo foi se revelando a nós com o passar do tempo. E Jesus mesmo foi nos ensinando. E Jesus mesmo foi se revelando a nós quem Ele é. E o primeiro momento, onde nós vamos ver aqui, Jesus ele se revela como um Messias. Que está lá em João capítulo 4, no verso de número 26. Jesus disse para aquela mulher: sou eu o que fala com você. Vamos contextualizar essa história aqui para essa revelação poderosa. Jesus estava andando com seus discípulos, chegou em determinado momento, Jesus mandou que seus discípulos fossem procurar alimento e ele ficou aonde? Num poço. E esse poço ficava onde? Em Samaria. E passado um tempo, uma mulher foi lá tirar água desse poço. Quando essa mulher foi tirar a água do poço, Jesus estava lá e Jesus fez o quê? Pediu água. E Jesus, numa conversa com aquela mulher, e Jesus conversando com aquela mulher, Jesus falando, e ali ela ministrando, ela ali falando, Jesus falando com ela, e ela falou algo poderoso. Eu quero que você leia junto comigo. Olha só, às vezes nós estamos enganados na nossa adoração, nós estamos fazendo as coisas sem conhecimento. A palavra do Senhor diz aqui em João capítulo 4, a partir do verso 26, diz o seguinte. Aliás, vamos ler aqui do 21. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai quer que os adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Queridos, olha só, quando eu estava estudando isso, a primeira revelação de Jesus para uma pessoa, ele se coloca, ele se revela como o Messias. Havia em Samaria pessoas que adoravam a Deus, mas porque havia uma tradição de ensinamento. Ela fala, nas falas dela, assim, que os antepassados dela ensinavam sobre o profeta. Os antepassados dela falavam sobre o Messias. E ela diz com todas as palavras: eu sei que o Messias, o chamado Cristo, há de vir. Sabe? Ela era de um povo inimigo dos judeus, mas eles tinham o hábito de cultuar ao Senhor, pelo menos a família dela, né? Que os antepassados eram dela. E a gente percebe que ela tinha um desejo de conhecer algo, ela tinha uma esperança em algo que ela não encontraria se Jesus não se revelasse a ela. Ela iria passar a vida dela inteira adorando a Deus sem conhecer a Deus. Ela gastaria dias
horas, noites, buscando e esperando o Messias, mas esse Messias nunca iria chegar para ela se ele não se revelasse a ela. Foi por isso que o Senhor preparou esse momento icônico em um poço. E Jesus conversa com aquela mulher e Jesus se revela: eu sou o Messias. Sabe o que acontece? Às vezes nós conhecemos e nossa expectativa, nossa esperança não está em um Salvador. Nós estamos buscando a Deus, mas não na expectativa de que um dia nós vamos ser tirados dessa terra e vamos ser levados para outro lugar. Nós vivemos na mesmice que a gente já esqueceu do nosso lugar, já esqueceu do nosso propósito, já esquecemos de quem é Jesus. Sabe, nosso discurso é muito lindo, mas a nossa prática não é tão bonita assim. Aquela mulher tinha um discurso na ponta da língua. O que os judeus falavam, ela também falava. Tanto que havia uma discussão entre os judeus e samaritanos, porque ela fala para Jesus: vocês judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E aí Jesus quebra esse protocolo e fala: vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, em que nem em Jerusalém, nem em Samaria vai ter esse culto ao Senhor, porque todos vão adorar o Pai, independente do lugar, independente de uma região, independente de um estado. Nós estamos aqui hoje justamente por conta dessa palavra de Jesus. Nós estamos aqui adorando, e Jesus, ele se revela como Messias. Qual é a esperança que você tem para a sua vida? Sabe, às vezes nós estamos preocupados muito com as pessoas e estamos esquecendo da nossa própria salvação. Nós estamos buscando muito ganhar vidas, mas nós estamos nos perdendo nesse ganhar. Como? Quando a gente não busca mais a face de Deus, quando a gente não ora mais a palavra. Nós temos palavra para os outros, nós temos atitudes para os outros, nós temos fé para os outros, mas quando se trata em relação a nós, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus, a gente fica inoperante. Quem nunca passou por isso? No momento de luta, você fala: poxa, e são palavras que eu já liberei para a vida de alguém, mas parece que essas mesmas palavras não servem para mim. Por quê? A gente acredita muito que Deus pode abençoar a sua vida, a sua vida, a sua vida, mas a minha vida eu não acredito. Ou seja, Jesus precisa se revelar como Messias para nós. E Ele está se revelando como Messias. Eu sou o Salvador. Acredite que você tem um Deus que salva. Acredite que você tem um Deus que vai olhar por você, sabe? Vai tirar essa perspectiva, essa ótica de enganação, para você adorar a Ele de uma forma verdadeira e ser salvo. O propósito de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos salvos. Não há porque nós vivemos a vida inteira servindo ao Senhor, e a gente sabe que isso vai acontecer para muitos. No último dia, quando Jesus voltar, o Senhor vai falar: eu não te conheço. E as pessoas vão gritar dizendo: mas eu profetizei em seu nome, eu preguei, eu curei, eu expulsei demônios. Jesus vai falar: aparta-te de mim, pois eu não vos conheço. Aqui está a cena, icônica desse momento, aonde Jesus está ali com aquela mulher, e aquela mulher esperançosa de um Salvador, de um Messias, esperando um tempo que ela não sabia qual era, ou um tempo de uma palavra que ela não sabia quando ia chegar. E Deus, com compaixão daquela mulher e dos samaritanos, porque através dela muitas vidas foram salvas, Ele se revela. Fala: eu sou. Jesus começa a dizer, Jesus começa a se revelar àquela mulher, e Jesus começa a se revelar neste encontro algo poderoso que aquela mulher precisava. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando foi que Jesus se revelou a você? Você lembra? Por isso que eu te perguntei se você lembrava quando você me conheceu. Mas você lembra quando Jesus chegou para você e se revelou como Deus? Como foi esse dia? Como foi esse encontro? Sabe, porque às vezes a gente ignora o princípio. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Foi por conta daquele princípio que nós estamos aqui hoje. Porque foi aquele primeiro encontro, aquela primeira revelação de Jesus a nós, que nós estamos aqui hoje. Eu era uma criança quando eu me encontrei com Jesus. E foi por causa daquele encontro na minha infância que eu estou aqui hoje.
Mas eu estou aqui hoje e não vou falar que eu nunca pensei em desistir, já pensei em desistir. Mas aquele encontro, aquela revelação me impede de desistir do Senhor. Aquele encontro que eu tive com o Senhor me impede de abandonar ao Senhor. Quando Jesus se revela a esta mulher, dizendo que Ele é o Messias, eu tenho certeza que esse momento marcou a vida desta mulher para sempre. Para sempre. Ainda que as pessoas viessem negar Jesus, ainda que as pessoas viessem criticá-la por crer em um judeu, ainda que as pessoas viessem criticar numa palavra de um profeta, que ela acreditou na palavra de um profeta, aquele encontro marcou a vida dela. E qual foi o nosso encontro que marcou? Eu quero que você busque na sua memória mesmo o dia que você conheceu a Jesus. Qual foi o dia que você conheceu Jesus? Porque aquele dia vai determinar da sua vida daqui para frente. Porque você vai lembrar que foi por conta daquele encontro, seja num poço, seja num hospital, seja num momento de dificuldade. São esses momentos que vai fazer com que a gente permaneça firme diante de Deus. Aí você pode perguntar, mas tantas pessoas que tiveram encontro com Deus e não estão mais na presença do Senhor? Talvez o encontro que elas tiveram não foi tão marcante. E é por isso que Jesus tem a oportunidade de se revelar todos os dias, mostrando, Ele aparece pra gente, Ele se revela a nós, dizendo, eu sou o Messias. Sabe, a esperança de salvação. A nossa casa precisa de salvação. O Jesus, que é o Messias, tem que se revelar a eles também. Sabe, se há uma fagulhazinha de interesse da nossa família de ser salvo, nós temos que levar o evangelho de salvação, apresentar Jesus como Messias, porque eles falam, mas eu creio em Deus. Aquela mulher também cria, ela talvez fazia os protocolos que foi ensinado dos antepassados dela em relação a Deus, mas precisou Jesus chegar a ela para dizer, quebrar alguns paradigmas, quebrar confusões regionais, para que ela entendesse que, pera lá, não é mais do meu jeito, é do jeito de Deus. Eu preciso servir e adorar ao Senhor do jeito de Deus. Se há fagulha no meu coração de querer ser salvo, eu preciso buscar o Messias. Ela tinha interesse de conhecer o Messias. Ela tinha interesse de saber quem Ele era. E quando ela fala isso, Jesus se revela. Você tem interesse em saber quem é o Messias? Ela, é tudo que eu quero, porque eu venho sendo ensinada desde sempre sobre isso. Jesus fala, eu que estou falando com você sou o Messias. Chega, me arrupiei. E nesse momento, grandes coisas acontecem na vida daquela mulher. Grandes coisas acontecem. E Jesus, Ele se revela. Eu sou quem fala com você. Eu sou o Messias. Pode passar para o próximo. Queridos, Jesus também, Ele se revela como o pão da vida. Vamos lá, seguir mais para frente. João capítulo 6, versos 35 e 48. Diz o seguinte: Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Verso de número 48. Diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Jesus categoricamente afirma e reafirma. Ele testifica duas vezes que Ele é o pão da vida. Deixa eu contextualizar você o que aconteceu aqui. Jesus tinha acabado de fazer um milagre, a multiplicação dos pães. E Jesus sai com seus discípulos. Na verdade, os discípulos pegam o barco e vai para uma cidade. E as pessoas perceberam que Jesus não tinha pego o barco para ir àquela cidade. E elas resolvem ir ao encontro de Jesus pela margem do mar, né? A Bíblia fala mar. E para encontrar Jesus, e encontra Jesus. Chegando diante de Jesus, eles querem que Jesus faça milagres. E Jesus fala para eles, vocês não vieram a mim por conta disso, vocês vieram porque vocês comeram, porque vocês se alimentaram. Às vezes nós estamos diante do Senhor, às vezes nós nos aproximamos diante do Senhor muito assim, pedintes, porque vimos que o meu irmão foi abençoado, eu também quero ser abençoado. O meu irmão foi tocado por uma graça de milagre, eu também quero ser tocado por essa graça de milagre, sabe? E a gente vai andando nessa visão de buscar Deus pelo que Ele pode nos proporcionar, sabe? Quantas vezes nossas orações é só petição, poucos se agradecem, poucos a gente nem ouve mais falar em cultos de ações de graça.
que é um culto para você parar, em vez de pedir, você só dar graças a Deus por tudo que Ele fez. Sabe? Porque às vezes, por que será que a gente está achando que Deus está fazendo pouco? Não sei. Talvez a gente está achando que Deus está fazendo pouco. E é por isso que a gente acha que Ele não merece ter um culto só de ações de graça, só para agradecer. Agradecer pelo ar, agradecer pela essa chuva, agradecer pelas nossas vidas. Só o fato de nós estarmos vivos hoje, nós deveríamos estar sempre dando graças ao Senhor, sabe? E aí Jesus olha para aquele povo, e aí aquele povo começa a questionar Jesus: mas Moisés nos deu pão do céu, que era o maná. E Jesus falou assim: olha, o que Moisés deu não foi o que vocês comeram, o que os antepassados de vocês comeram, não foi o pão que desceu do céu, foi o pão dado pelo céu. Porque o pão que desceu do céu, quem deu foi Deus. E eu sou o pão que desceu dos céus, para alimentar todos aqueles que quiserem comer e ter vida eterna. Porque Jesus fala: eu sou o pão que veio para alimentar todos os povos. Todos os povos. O maná alimentou somente no deserto por um tempo. Quando eles conquistaram a terra prometida, o maná cessou. E eles tiveram que trabalhar, comer, matar, enfim, fazer todo aquele processo, quem sabe, para se alimentar. Mas Jesus estava dizendo muito claro para eles: olha, vocês estão vindo em busca de comida, mas se vocês comerem de mim, vocês vão se saciar, vocês vão ter fartura, vocês vão ser cheios, vocês vão ser abastados de graça, de glória, sabe? Jesus estava se revelando de uma forma de saciar a fome. Mas cadê a fome? Cadê a sede? Né? Cadê dentro de nós mesmos, sabe? Às vezes nós... até para ler a Bíblia é penoso, porque já não tem mais aquele interesse de ler as Escrituras. Orar, então, a gente fala assim, né? Tá dormindo de olho fechado, e eu tô orando. Pra nada. Nosso relacionamento com Deus está muito aquém. E Deus está lá doidinho para se encontrar com a gente. Deus está doidinho para que a gente sente à mesa e coma com Ele. Sabe? A minha oração quando eu estava estudando isso, e eu lembrei dos dois homens, né, dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, comendo do pão, e quando Jesus falava, o coração deles queimavam, e aquela tristeza e aquele desânimo foi saindo, e conforme eles ouviam Jesus falar, e daqui a pouco Jesus desaparece, e aí eles veem que era Jesus. É por isso que todo esse tempo que ele falava, o nosso coração queimava. O nosso coração ardia. Quando foi a última vez que eu ouvi a palavra ou li a Bíblia, o nosso coração vai ardendo, com o interesse de continuar lendo, com o interesse de a gente continuar buscando, continuar comendo uma lasca do pão que é Jesus, depois molhar esse bocado de pão no vinho e comer mais, e comer mais, e comer mais. O pão está lá e não parece que é atrativo. Não é assim. O pão está para ser servido e a gente não está muito afim de comer o pão. E Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, sabe? E a gente ainda continua com fome, a gente ainda continua com desejos para o mundo. A nossa carne ainda é mundana, a nossa alma ainda é mundana, se perde pelos desejos mundanos. E Jesus está dizendo: aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Sabe que fome é essa? É a fome do mundo. Porque quem está em Jesus é saciado. Vai olhar os prazeres do mundo e vai falar: de nada disso me presta. Paulo falou isso. Hoje tudo que eu conquistei eu tenho como nada. Não é assim que ele fala? Porque ele começou a se alimentar de Jesus. E conforme ele ia comendo de Jesus, conforme ele ia descobrindo o mar de Jesus, ele foi vendo que tudo que ele tinha, tudo que ele viveu era considerado como nada, perda. E o pão está aí para a gente comer. Jesus está dizendo: quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Meu Deus! Tem muitos crentes de boca aberta, boca seca, e Jesus sendo a água e não tá para beber. Muitos crentes, e eu estou falando de nós mesmos, sabe? Você que está me acompanhando aí pela internet, nós que estamos aqui na igreja, nós estamos muitas vezes num deserto árido, com sol escaldante de opressão, com sol escaldante de tribulação, queimando a nossa cabeça. É muleira, né, que fala?
perto para abrir a muleira, para passar mal, ter um infarto, desmaiar. E Jesus está ali como água. E a gente não quer beber. Não quer beber. Sabe? A gente prefere outros porque Jesus não é Coca-Cola. Eu não quero água, eu quero Coca-Cola. Coca-Cola mata. A água da vida. E Jesus vai falando isso, sabe? Então Jesus estava dizendo para aquele povo: vocês têm fome, mas essa comida que para qual que vocês trabalham para comer, são comidas perecíveis. Vai perder. Se você tiver um estoque de comida na sua casa, se você não comer tudo, o que vai acontecer? Inevitavelmente vai apodrecer e vai perder. E você vai ter que fazer o quê? Jogar no lixo. Vai ter que fazer isso. Mas quando a gente come de Jesus, é uma fome que ela tem que ser insaciável. A gente vai comendo um pouco, come mais um pouco, daí a pouco come mais uma porção, e daí a pouco mais uma porção, e aquilo vai nos alimentando, e aquilo vai nos enchendo, e aquilo vai nos fortalecendo. Quando quem era apático já deixa de ser apático, quem tinha anemia espiritual deixa de ter anemia, aqueles que tinham fraquezas nos ossos espirituais deixa de ter essa fraqueza, começa a se colocar de pé porque está se alimentando do pão da vida. Não é da morte, é o pão da vida. E a gente precisa buscar em Jesus. Então ele se revela a nós: eu sou o pão da vida. Próximo slide. Ele vai também dizer: eu sou a luz do mundo. E eu gostei desse dizer que ele fala assim: assim diz Jesus, eu sou, vocês também, a luz do mundo. Né? Que o próprio as Escrituras fala, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus está dizendo que ele é a luz do mundo. Vamos contextualizar essa passagem. Jesus estava com seus discípulos ali, a Bíblia conta que ele estava no templo ensinando, e daqui a pouco chega uma multidão de gente com uma mulher pega em adultério. Joga ela no meio de todo mundo para expor, mas na verdade o intuito não era só matar a mulher, eles queriam pegar Jesus em um crime de lei, porque eles começam a dizer para Jesus, na lei de Moisés diz que mulheres que são adúlteras têm que morrer apedrejada. E o Senhor o que diz? A Bíblia conta que Jesus agacha e começa a escrever na areia. O que ele escreveu ninguém sabe. Ninguém sabe. E ele começa a escrever. E aquela indagação que foi ecoando, sabe? E aquele ódio que foi tomando aquelas pessoas, né? Cada um pegou uma pedra e começou a ranger os dentes para aquela mulher. E todo mundo ficando com ódio, porque aquela mulher foi pega em adultério. Ah, mas vai morrer. Eu nunca tirei uma pedra, mas hoje eu quero tirar uma pedra nessa mulher porque ela é adúltera. Traiu o marido dela. Hoje eu nunca desejei tão mal a alguém, mas hoje eu desejo para fazer justiça. Que morra, que fulano, que beltrano, que fez errado, que seja levado para o inferno. A gente começa a feroz, como é que fala? Ficar nervoso, né? Desejar um mal, e a gente começa a dar lugar pro diabo entrar dentro da gente. E aí a gente começa com a pedrinha na mão, se achando melhor do que os outros, porque não foi a gente que foi pego no nosso pecado, não é? A pastora Fabiane postou hoje uma frase que eu gostei, que ela falou assim: como é feio o pecado, o nosso pecado quando é feito pelos outros, não é? Só quando os outros fazem o que a gente faz que a gente percebe o quanto é feio, né? E aí a gente começa a ver que aquela multidão estava todo mundo ali, todos os homens, mulheres, crianças reunidos com pedras na mão para matar aquela mulher. Todo mundo falando palavras de maldição, eu imagino, eu penso. E assim, enquanto Jesus não tomava uma posição, a raiva, a ira foi tomando e pensando: bom, vai ser 2 coelhos numa pedrada só. Porque a pedrada que a gente der nela, Jesus errando, a gente vai matar ele também. Porque era esse o intuito. E Jesus se levanta e a Bíblia conta: eu sou a luz do mundo. Sabe o que aconteceu? Diante de toda aquela treva, diante de toda aquela opressão, Jesus se levanta e pá! A luz brilha. E Jesus, com uma palavra, com uma frase, ele desbanca a treva. E ele fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. De todo mundo que estava ali nervoso, desejando mal, eu imagino que o demônio começou a se contorcer dentro daquelas almas.
e o Espírito de Deus também atuando através da palavra de Jesus, convencendo aquelas pessoas dos erros delas, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E Jesus liberando aquela palavra, o Espírito Santo acessando, tocando os corações. Aquelas pessoas que estavam ali vendo, desejando, já pronto para matar uma mulher, cometer um assassinato, elas começam a olhar para si, elas começam a olhar para elas, e a luz que é Jesus começa a iluminar toda a podridão que elas eram. E aí, como é que eu posso julgar alguém por um pecado, sendo que o meu pecado é tão feio ou tão pior quanto o dela? Não é? O mais corajoso foi o primeiro a largar. Pensa assim, aquele que teve mais entendimento foi o primeiro a largar a pedra. Porque como é que eu vou, por mais que fosse lei, mas é porque os outros pecados não foram denunciados. Presta atenção, porque ali certamente também tinha adúlteros. Ali também certamente tinha ladrões. Diante daquelas pessoas, o pecado delas não foi exposto. Mas quando a luz do Senhor vem, brilha diante das trevas, e aquelas pessoas, através do Espírito Santo de Deus, são convencidas do pecado que elas cometeram, elas vão largando as pedrinhas delas e vão saindo cada um. Aquelas pessoas que desejavam mal saiu, mas não foi todo mundo que saiu. A Bíblia conta isso. Eu pensava, né? Às vezes a gente vai lendo, vai vendo na televisão, né? Que a gente pensa que ela ficou sozinha com Jesus. Não. Jesus pega aquela mulher e pergunta: mulher, onde estão seus acusadores? E ela levanta os olhos e ela não vê ninguém dos acusadores. E ela fala: não tem questão, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. E Jesus, aí é esse momento que Jesus vira para as pessoas, os discípulos, para o povo que estava ali e fala: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Olha, onde você for, filho e filha de Deus, servos do Senhor Jesus, aonde nós formos, nós podemos aplacar a ira de alguém através da palavra do Senhor. Através da luz do Senhor nós podemos aplacar a ira de alguém. Sabe, às vezes a palavra do Senhor diz que bem-aventurados são os pacificadores. Esses pacificadores, eles vão levar luz diante da escuridão. Sabe, aonde não tem mais ninguém vendo nada, alguém vai levar um centeio de luz. E essa luz vai iluminar, essa luz vai clarear, essa luz vai trazer vida, sabe? Vai trazer mudança para as pessoas. Então nós precisamos conhecer também esse Jesus, que é a luz. Foi através de Jesus que nós conseguimos, é através de Jesus sendo luz, que nós conseguimos enxergar os nossos pecados. É através dele. Nós só conseguimos enxergar os nossos erros quando nós nos aproximamos de Jesus, que é a luz. Amém? Próximo slide. Aí Jesus, ele fala sobre João capítulo 8, que ele fala que ele é a porta das ovelhas. E Jesus vai contando nessa história que ele vai contar, né, primeiro das ovelhas, tudo mais. Ele fala: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastos. João capítulo 10, 7 e 9. O que Jesus estava dizendo aqui, queridos? Existem muitas ovelhas que estão sendo direcionadas por um pastor que não é Jesus. E às vezes nós temos a tendência, isso é errado, isso não é errado, né? Isso é perigoso, de interpretar à luz do nosso próprio entendimento. Por que eu falo que é entendimento? Porque a gente não busca um conhecimento, um discernimento do Espírito Santo. Por que muitas pessoas, olha só como é sério que eu estou falando. Muitas pessoas hoje usam as escrituras sagradas para justificar os seus erros, dizendo que não é pecado, certo? Não é assim? Muitas pessoas usam as escrituras sagradas para justificar os seus erros, para dizer que a Bíblia não condena tal atitude. É interpretar a Bíblia ao seu bel prazer. Porque quando nós lemos a Bíblia através da luz do Evangelho, nós vamos enxergar que Jesus vai se revelar a nós e vai mostrar que é o bom pastor. E que existem ovelhas sendo guiadas por outra pessoa que não é o bom pastor, que não é Jesus, sabe? E aí Jesus está dizendo: olha, e eu sou a porta das ovelhas. O que é a porta, queridos? É uma portinha mesmo.
que as ovelhas entram para o aprisco para ser protegidas de noite e que sai durante o dia para comer pastos. Salmo 23, o que ele diz? Leva-me a pastos verdejantes e a águas de descanso. Ou seja, nós vamos passar por essa guarnição, nós vamos passar por Jesus. Ele vai nos proteger durante a noite, vai nos liberar para comer sempre e para a gente ter alimento. Jesus quer que a gente seja livre, Jesus quer que nós sejamos libertos desse propósito, de nós termos acesso de ir e vir nele. O direito da nossa Constituição, né? O direito de ir e vir, nós temos em Jesus, que é a porta das ovelhas. Amém? Próximo slide. Jesus, ele também fala, olha, eu sou o bom pastor. E aí entra algo importante. Se ele é o bom pastor, existe o mau pastor. Existe aquele que é enganador. Existe aquele que é maldoso. Existe aquele que cuida das ovelhas para matar. E o diabo tem apacentado muitas pessoas nesse propósito, né? De fazer com que essas pessoas não andem seguros no bom pastor. Querido, você precisa ser guiado e orientado por alguém? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos ser guiados e orientados por Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma direção clara de quem Ele é, para que nós possamos andar firme nele. E Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Graças a Deus que Ele é o meu pastor. E Ele morreu no meu lugar para que eu pudesse ter vida. Sabe? Porque a condenação dos meus pecados era para que eu morresse e fosse condenado ao inferno. Mas Ele, por me amar, o seu meu pastor tomou o meu lugar. Amém? E Ele diz também, eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo, Ele afirmando, olha, eu sou o bom pastor e eu vou cuidar de você. Precisar que eu entre numa guerra por você, pode contar comigo. Precisar que eu guarde você no momento de luta, pode contar comigo. Precisar que eu te observe na sua caminhada, pode contar comigo. Precisar de colo, conte comigo. Precisa que te leve para campos verdejantes, conte comigo. Precisa que eu te leve a águas de descanso, conte comigo. Quer sombra? Conte comigo, sabe? O bom pastor vai providenciar tudo para as ovelhas, amém? Então que nós possamos ser essas pessoas. O próximo ele se revela, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crer em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Esse contexto a gente sabe, Lázaro morreu e foi procurar em Jesus. O desespero era tamanho que Jesus, queridos, 3 quilômetros não é muito longe. Não é muito longe. A Bíblia conta que onde ele estava, para o lugar onde Lázaro morreu, era de 3 quilômetros. Mesmo a pé, não é muito longe. Convém comigo? Mas tinha um propósito tudo isso. Você fala, por que Jesus não foi correndo, né? Maratonando, pegou um jumento, um camelo, um jumento também, um meio de transporte foi. Certamente Jesus era bem influenciado, conhecia alguém que tivesse um animal. Mas tudo isso, a Bíblia diz que era para a glória, para o nome do Senhor ser glorificado. E chegando lá, Marta, sabendo que Jesus estava naquele lugar, ela corre até Jesus. Existem pessoas que estão preocupadas. Estão adiantando os slides. As pessoas estão preocupadas, queridos, com a morte física. Mas e a vida espiritual? E a vida eterna? Aonde nós vamos colocar essa importância nas nossas vidas? Sabe? A gente tem medo, sim, de ser assaltado. A gente tem medo, sim, de entrar numa emboscada. A gente tem medo, sim, dessas coisas. Mas a gente não tem medo de não ter a vida eterna. Jesus pega para Marta e fala, olha, Marta, o seu irmão vai viver. E ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu sei disso. E ela começa a dizer, mas se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus reafirma para ela uma condição. Peraí, Marta, você não está entendendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus estava dando para Marta uma visão que ela não tinha ainda percebido. Mesmo sendo amiga de Jesus, mesmo Jesus frequentando a casa dela, mesmo sendo amigos dos irmãos dela, Marta não havia percebido que Jesus tinha um propósito de dar vida eterna. Uma vida que proporcionaria a ela, além desse âmbito físico, uma vida melhor com Ele na eternidade. Jesus estava dizendo,
Eu sou. E aí Jesus pergunta, você crê nisso, Marta? Você crê nisso, apóstola, a apóstola Maura, Arlon, a pastora Socorro, pastor Luciano, pastora, sabe? Vocês creem que eu, mesmo que morra, a gente vai ter vida? Sabe? Jesus foi enfático perguntar para Marta, porque Marta tinha dúvidas sobre essas questões, ou não tinha conhecimento. E Jesus, numa revelação a ela, ele fala, você crê nisso, Marta? Aí ela fala, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Sabe? E é isso que nós temos que ter na nossa vida. Amém? Então Jesus se revela como a ressurreição e a vida. Há esperança para aqueles que estão perdidos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus e os discípulos estavam reunidos e perguntaram para ele. Jesus falou assim, eu vou para o meu Pai, eu vou para o lugar. E os discípulos perguntam, mas mostra-nos o lugar. A gente não sabe aonde é esse lugar. E Jesus fala para eles, mas vocês estão tanto tempo comigo, vocês não sabem ainda. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus estava dizendo. Por isso que eu estou falando que às vezes nós estamos na igreja, mas nós estamos muito perdidos em relação a quem é Jesus. E Jesus tem que estar se revelando todo o tempo a nós, confirmando e reafirmando coisas que nós já ouvimos alguma vez ou já vivenciamos outras vezes, mas nós temos que entender que em Jesus nós temos que aprender mais em relação a quem Ele é. E Jesus, ele começa a se revela para os discípulos, para aqueles que andavam com Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Ou seja, e aí depois eles entram na discussão, pedem para ver o Pai. Jesus fala, vocês também veem, eu e o Pai somos um. Aquele que me vê o Pai, sabe? Ou seja, estão andando com Jesus, mas não estão conhecendo Jesus. Nós estamos andando, tendo um relacionamento com Jesus, mas não estamos conhecendo Jesus. Nós temos que buscar conhecer Jesus. Amém? E por último, Jesus, ele se revela como a videira verdadeira. João 15, 1-5 diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus mais uma vez afirma e reafirma que ele é a videira verdadeira. Existe um enganador dizendo que é a videira, sabe? E o fruto dessa videira é podridão, não é fruto de vida. Por isso que Jesus tem que dizer, eu sou o verdadeiro, eu é que sou o verdadeiro. O mundo prega um evangelho falso, um evangelho de mentiras, um evangelho de frutos passageiros, podre, sabe, que não dá para se alimentar. E Jesus está dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai, que é o agricultor, vai podar vocês para que vocês deem mais frutos. E aqueles que não dão fruto, ou seja, aqueles que decidiram de alguma maneira ser enxertados na videira falsa, ele vai cortar, sabe? E eles vão andar longe. E Jesus está dizendo, mas vocês já foram limpos. Por qual palavra que vocês foram limpos? Pela mensagem que Jesus deu, que é a mensagem do Evangelho. Nós somos limpos através desta mensagem, a mensagem de Jesus. Amém? Por isso é importante nós lermos as Escrituras. É através dela que nós vamos nos limpando. É através dela que o Senhor vai nos lavando e nos purificando para que a gente possa dar mais frutos ainda. Amém? Se coloque de pé, quero orar por você. Jesus, ele se revelou dessas maneiras, né, para nós. E eu tenho certeza que você já sabia de tudo isso. Mas, pela minha primeira pergunta, você lembrou como que você conheceu a Jesus? Como que Jesus se revelou a você? Jesus se revelou a você no seu momento, no seu primeiro encontro como Messias. Jesus se revelou a você no seu primeiro momento como o pão da vida. Jesus se revelou a você como a luz do mundo. Jesus se revelou a você como a porta da ovelha. Jesus se revelou a você como o bom pastor. Jesus se revelou a você como a ressurreição e a vida. Jesus se revelou a você como o caminho, a verdade e a vida. Ou Jesus se revelou a você como a videira verdadeira.
deixa eu te falar, há uma marca dentro de você. Eu tenho certeza que um dia essa marca foi gerada em você por conta desse encontro que nós tivemos com Jesus. Foi no momento de desespero? Não sei. Foi no momento de euforia? Eu não sei. Mas Jesus em um dia se apresentou a nós, se revelou a nós e nós decidimos por Ele. É por isso que nós estamos aqui. Há uma marca dentro de mim e de você. Eu quero orar por você. Eu quero que você lembre dessa marca, lembre do dia que Jesus se revelou a você. E porque foi através dessa primeira marca que você permanece firme até hoje. É por conta desse primeiro encontro com Jesus que você está aqui hoje, firme. Então ore ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor se revela. O Pai amado, nós às vezes estamos com a mente tão confusa e passando por tantos momentos, precisamos de ajuda, precisando de um socorro, precisando de uma palavra, precisando de algo. E o Senhor chega no momento certo para se revelar a nós. O Senhor chega no momento certo. Deus, o Senhor me fez lembrar da minha infância, quando eu precisava do Senhor como um pai. Deus, o Senhor se revelou a mim, e eu tenho certeza que é por conta desse momento, Deus, que eu não saí da Tua presença, e eu sei que é por conta desse encontro que eu permaneço firme até hoje. Pai, e eu quero orar e pedir, Deus, que essa marca que está no coração e na alma de cada irmão meu, aqueles que aqui estão, aqueles que não estão mais, estão assistindo online, essa marca existe. Deus, há uma marca do primeiro encontro que o Senhor, por amor a nós, se revelou para que nós pudéssemos ser salvos. Deus, em nome de Jesus, que esse encontro marque a nossa vida e nos leve a percorrer toda a nossa história cristã, Pai, porque foi através dele que nós permanecemos apesar de todas as lutas, foi através desse encontro que nós permanecemos apesar de todas as perdas, foi através desse encontro que através do Senhor foi que nós estamos aqui, independente das lutas que passamos, mas nós confiamos no Senhor, como a Tua palavra diz para Marta, você crê, Marta? Pai, o Senhor diz para cada um de nós, você ainda crê, você ainda acredita, você ainda tem esperança, você ainda tem atitude de fé? Creia, eu sou aquele quem fala com você. Pai, o Senhor se revela nos dias de hoje, o Senhor continua falando, o Senhor continua ministrando. Pai, que em nome de Jesus, aqueles que não estão mais na Tua presença, mas tiveram um encontro, Deus, os encontre novamente. Aqueles que estão sem fé, encontre eles, meu Deus, se revelem como o Deus da fé, o Deus da esperança, o Deus do livramento, o Deus da salvação. Pai, eu quero orar e pedir ao Senhor, venha com o peso da Tua glória e revela e derrame sobre esta igreja de uma forma poderosa, e que nós possamos sair daqui crendo que nós servimos a um Deus que se revela, um Deus que se mostra, um Deus que supre as nossas necessidades, e é por isso que nós estamos diante do Senhor, para amá-lo, adorá-lo e bendizer o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada por esta palavra tão poderosa, meu Deus. Que a revelação de quem Tu és seja reavivada em nós todos os dias, porque a revelação de quem Tu és nos renova a fé, Pai, nos renova na esperança, meu Deus, nos renova na alegria, nos renova nos nossos sonhos, nos renova na paternidade divina, nos renova na aliança contigo. A revelação de quem Tu és, meu Deus, abre portas, Deus, que ninguém mais pode abrir. Oh Deus, a revelação de quem Tu és nos devolve para o propósito, meu Deus. Nos devolve para o propósito, meu Deus. A revelação de quem Tu és, meu Deus, oh Pai, nos livra de ser saqueados pelas mentiras do diabo. O diabo não quer que entendamos estas revelações. O inimigo da nossa alma não quer que a gente nos mergulharmos, não quer nos ver mergulhar na revelação de quem Tu és.
Meu Deus, porque quando mergulhamos em quem Tu és, nós começamos a desaparecer e o Senhor começa a viver, a se manifestar em nós. Deus, revela-te mesmo, Deus, revela-te mais e mais em todas as dimensões de quem Tu és. Revela-te a nós, revela-te a essa geração, meu Deus, revela-te a esta geração, revela-te às crianças, meu Deus, revela-te aos jovens, meu Deus, revela-te aos anciãos, Deus. Eu escutei alguém dizendo: não há mais tempo para mim, eu não consigo mais compreender estas realidades. Não, Jesus, quando o Senhor se revela, as escamas caem dos olhos. Revela-te, Pai, mesmo nos mais velhos, nos mais enrijecidos pela religião, nos mais cegos, Deus, pelas mentiras e enganos dessa terra. Revela-te. Nós precisamos de uma geração que acesse a revelação de Cristo Jesus. Nós declaramos isso, meu Deus, em tempos tão tenebrosos. O que é preciso para as nações é a revelação de quem Tu és, o pão da vida, a água da vida, a luz do mundo, ressurreição à vida, o caminho, a verdade, a vida, o bom pastor, o bispo das nossas almas, aquele que nos cura, nos restaura, aquele que deu a sua vida em resgate de muitos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Como meu coração se aquece, meu Deus. Como meu coração se aquece em ouvir quem Tu és, meu Deus. E o Senhor não mudou. Tu és o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo que nós encontramos há muito tempo atrás, meu Deus. Ai, Jesus, nós nos encontramos contigo e continuamos a encontrar-nos, Pai. Eu sei que o Senhor ainda tem muitos encontros para nós, Pai. Muitos encontros, Deus, e cada encontro tem um propósito Teu e tem uma marca para a nossa vida. Eu sei que a primeira vez ela fica, Deus, ela fica gravada na mente, no coração, no espírito. E eu sei que cada vez que o Senhor se aproxima de nós, porque aquele que Te busca vai Te encontrar, Jesus. E cada vez que o Senhor se aproxima de nós, mais de Ti é derramado em nossa vida. E é por isso que nós não temos como sair vazios da Tua presença. É impossível, Deus, é impossível, Deus, sair de diante de Ti sem levar algo que vem de Ti, porque o Senhor se derrama em nós, é a água que se derrama em nós, é o óleo do altar de Deus que se derrama em nós. Oh, Pai, continua falando, continue ministrando. Estas palavras precisam continuar ecoando em nós, precisam continuar vivas na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito. E nós Te louvamos porque são relembradas as verdades da Escritura. O apóstolo Paulo, Deus, ele falava várias vezes ao povo: vocês já sabem, mas eu estou aqui para lembrá-los, eu estou aqui para renovar o conhecimento, para reforçar o que vocês já foram ministrados. Nós Te louvamos porque o Senhor nos dá oportunidade. E em cada vez que esta palavra é relembrada, novidades do céu são desatadas na nossa direção. E nós Te louvamos por isso, Pai. Que